so happy to see you, to be with you in these beautiful morning hours where I am. The sun isn't quite over the mountains yet, but it's just peaking. And I thought this was a great way to be with so many wonderful people. Like Tom said, there's a little bird in the morning that has come and changed my life in a big way. And I'm going to tell you a little bit about how I do and what I do. And leading out, I just want to say I'm very grateful to be here with Tom and Infinitu. I think it's a terrific organization, and I'm very, very humbled and glad to be sharing what I do. I'm going to show you, and then I'm going to jump into my presentation, but I just want to show you what we've made with a bunch of children. Look. So I'm going to tell you a story about how and what I do with these wonderful children who live in extraordinary circumstances, and how we make them published authors. Before I jump in, I want to share this wonderful poem by the American photographer, the naturalist photographer, Ansel Adams. He said, "With all art expression, when something is seen, it is a vivid experience, sudden, compelling, and inevitable." A few years ago, I was sitting in my home in the morning, just like this, almost exactly in the same spot, and the sun was coming up over the mountains, and the farmers market was happening across the streets, a lot of produce and people buzzing around, and it was a glorious September morning. So very similar to this time of year. And I was out on my balcony, and as I was looking out over this gorgeous city scene and the beautiful air and color of the sky, my pets, which are these little house sparrows. I don't really keep pets, but I keep them outside and I like to feed them. The little house sparrows were hopping around on my balcony and giving me the delight that they do every day. And this question came into my head, which was, I wonder if I can make a bird out of a comma. I've thought a lot about why and how that question came into being. Part of it is that I was trained as a graphic designer in university, and I continued to work as a professional designer afterwards. And I use meaning and symbols all the time in work, right? Any object could have many meanings. But I hadn't thought about this question until it just swooped into my head one morning. I wonder if I can make a bird out of a comma. So I quickly just ran in on this laptop similar like this. And I thought, okay, a body looks like a little comma, but he'll need legs, exclamation marks. Okay, that's good. I, of course, is a period. And then for the beak. Oh, a less than sign. Okay, great. So I just put it down like that, and it popped up just about like this. And I looked at it, and I looked at it, and then I enlarged it, and I went back to it, and I enlarged it again, and then it started happening. So I took the comma, and I turned it 90 degrees. And then I took the legs, right? Drumstick legs, and I shrunk them down and put them up in there. Took the eye, like that. And then that less than sign, I went in and grabbed the inside. So it was like a bow and arrow. And within 5 minutes, this little guy sat there. And I looked at him with such caring love, because suddenly this feeling came over me. And I said out loud, just like I am right now, I said, "I have a feeling you're going to change my life." And I thought, what is your name? This bird. And I made him red. And so the idea came up, oh, his name's Red Fred. Red
because red is infrared, it rhymes. But he also looked like a gentleman to me. He looked like a gentleman bird. So I thought he should have a last name too. And so I thought about it. Oh my goodness. What about the typeface he's from? Again, as a graphic designer, I look at typefaces all the time because type communicates feeling and emotion just by the shape of the letters. So he was suddenly real because he had a last name. He was Red Fred Bedoni. And I immediately fell in love with him. And I immediately also, my brain went, boom, because if this is just one little comma, if this is just one little tiny comma bird, how many commas are there? Infinite. So I suddenly made more. I was just so excited. I almost forgot my yoga class because I was so excited. But I started pulling more commas, more exclamation marks, more periods, all from different typefaces, and I put them all together. And this terrific, colorful group of birds, little avian characters made from commas, I call the Jolly Troop. The Jolly Troop are a lot like you and me. They come in all shapes and sizes and colors. Some have a flat head, some are round, some have very shapely legs because they run a lot instead of flying. But they're like you and me, and I saw a beautiful metaphor in this idea. And it's important that when we show up together, we show up in all of our colors. Because if you took that green away, that green bird away, it would look very different. It would be different if the yellow one wasn't there. So then things just started happening and I started having fun. What I would do is I would go to beautiful places in the world, whether it's my own backyard, the mountains here, or the library in New York, the public library, or the Louvre in Paris. And this was not a full-time job. It was just a passion project that I loved. And I would shoot gorgeous photography and I'd put the birds in it. Very simple, but very, there was a nice juxtaposition. This flat little bird against a gorgeous background, a real life background. And I started to talk about things and I would publish this all in a blog. And I wanted to talk about things that both children and adults would relate to. So we talked about, for example, Ralph Waldo Emerson, who's a great American writer who speaks about transcendence. How do you transcend? And I was talking about how two of my characters got in a fight and how are they going to transcend their differences? Or when they went to the Louvre and they saw the Mona Lisa for the first time, they realized that her reputation was much bigger than she was, right? The real painting is only this big. It's not that big. So I wondered, like, how big is a reputation if the real thing's only this big? Another thing we talked about is differences that if you got in a fight with someone, what if there was a rule that you had to be eating ice cream while you were arguing? And how would that change the feeling? So I wrote about things that were silly. I wrote about things that were sometimes sad, but always the birds, their voices would talk about these coming ins and outs of life. Then in 2012, I had a phone call one night from a sister of mine who loves me very much and who gets me, and we were just in touch. She was in the Northwest and she gave me a phone call one night. She said, "Hey, Dallas, get on Facebook." I said, "Okay." She said, "Type Mitchell's Journey." So I typed in Mitchell's Journey, and in the feed, quickly I could assess whoever was writing about this little Mitchell was writing about a little boy who was intensely sick. And I quickly read he had a rare disease called Duchenne muscular dystrophy. Prior to reading that, I'd never heard about what that disease was. So I asked my sister, I said, what's going on? Like, why is this? And she said, well, Mitchell's mother
Natalie was a friend of ours from high school, and I hadn't seen Natalie in 25 years. So I started reading the feed, looking at the photographs, reading, and his father had been writing what was happening daily. And little Mitchell, people who have this rare disease are told, their parents are told that they will not have a long life. So as my sister and I sat there and feeling what so many people do, what can we do? What can I do? I'm not his uncle. They haven't seen, what do we do in these situations? And a really special thing happened. Red Fred came and landed on my shoulder. He said, Dallas, let's make a story with him. Let's make a book with him. Let's talk to Mitchell and ask him if he could write a book. What would he want to talk about? So I wrote to the family. I wrote to Chris and Natalie. I said, hey, you guys, I've got all these birds. And they love children. And children love them. What do you say about, how about we make a book together? And, they could have said no. I was of no one of real consequence in their life, but they said yes with exclamation marks. They said, let's do it. So we tried to start doing it, but the schedule was really hard. It was like playing hopscotch, trying to meet because Mitchell's health was rapidly declining. He was going fast and books take time and he had procedures to be done. And so we kept checking in, and after 3 months, I remember when I got the text message from his father, he said, Dallas, thank you for trying to make a book with us. We're leaving the hospital for the final time. We're taking our son home. And we're just going to be with them. But thank you. And over the next course of days, a lot of people checked in on social media because thousands of people had learned to love this child and his family. And on the 2nd of March, 2013, Mitchell's little star transcended and went to the great sky above. And at that moment, I had a really special realization. Much like the Ansel Adams quote that we read earlier, that art, when it's seen, is inevitable and it's powerful. And Mitchell's life was art, right? How he lived was art. It was true creation and being completion. And I saw him, but that seeing helped me see even bigger. And suddenly, it's like I saw all these people who I'd never seen before. And these are who I call children who live in extraordinary circumstances, who have rare diseases and life-threatening illnesses. A lot of them have unknown diagnoses, prognosis, like they're not sure. Some know that they'll live well and strong as long as certain things happen. Some of them know they will not have long lives. But I was curious because these people, this group of people, I think, have seen and understood things I never have. And maybe I will eventually one day when I get old, but they're young and they're little, but yet they're mature and they're wise. So they must have stories. So I needed to find someone else. And suddenly the idea of the project came into being. This is how the project said, oh my goodness, we need to try to start doing this. So I had to find someone else. My second first was Nathan Glad. Nathan Glad is from Salt Lake City, Utah. He lives just a few miles from me. Nathan has osteogenesis imperfecta, or it's called brittle bones disease. Or it's also they're called snowflake babies when they're birthed because their bones break upon exiting the mother's body.
Nathan has sustained over 250 breaks, separate breaks in his life. I Skyped with him just the other day, and his arm was slinged up again because his arm breaks regularly. He also has just gone through 4 pretty massive procedures just since August. This is on top of decades of surgeries. And when I asked him, I said, like, hey, Nathan, how are you today? He says, I'm great. I said, why? And he goes, because I'm choosing to be great. This is the attitude of this little boy. So I said, Nathan, this is 7 years ago. I said, Nathan, I want to make a book with you. How about it? And he said, yes, let's do it. So I met with Nathan. Actually, this is our first meeting, what you're seeing here. He was broken again that first day. I said, hey, what happened? He said, my brother leaned on me. I said, and your arm broke? And he's like, yeah. Anyway, Dallas, let's make my book. So we sat down and we started creating this world, right? And I'd never made a book with a child before, but I was figuring I'd known books a lot, so I figured I could do it. So we did it. Nathan, we created and designed his own bird. It was a little black bird named Blue. And Nathan, he directed me on how to tilt it and how small to make the legs and where to put them and how far to spread them out and how big the beak was and how big the eye was. And there's a lot going into this little, it looks like a simple design, but there's actually a lot of choices being made to create this bird, this little black bird named Blue. And then, because Nathan is restricted in his movement, I mean, he has this very powerful wheelchair that moves him and he drives like a race car driver around. However, he's fragile. So, I said, Nathan, I wish I could take you to I wish I could take you to the moon, or we could go to some forest in the Amazon, but we can't. And since we're making an imaginative children's book, what do you say? What do you think? Where should this bird live? What should take place? And he said, hey, Dallas, how about maybe Blue could live in my front yard tree right there. And Dallas, maybe in the story when they're trying to get to this, these interesting places, maybe the roses, there's a big rose garden and the roses are bigger than life. Can we do that? I said, yes, Nathan, we can do whatever, because this is an imaginative space. This is your children's book. Well, we got it all done. And then on October 13th, which is just days away from our birthday anniversary, we got together in a parking lot in Salt Lake City. And hundreds of people showed up. And Nathan signed over 200 copies of this original children's book, which had become known as Climbing with Tigers. And, there's moments in your life where you feel the resonance and the power of being in the right place at the right time, and you're listening to the right person. And that was happening as we listened to Nathan explain about his book and talk to the audience about the importance of storytelling. It was one of the most wonderful days of my life. We also we had a Kickstarter right then, and luckily Neil Gaiman, maybe some of you know Neil Gaiman, tweeted our Kickstarter, and thousands of people poured in. 1,428 people backed our project, and I quit my full-time job and began this one. This is 1,428 people who contributed from all over the world that believed that these children who live in extraordinary circumstances have meaning, and they believe that they should be authors too. So how do I do it? I'm going to take you in just a little bit and go over kind of how we do it. Always the springboard question, always the thing that catapults the child, and would probably to any of us would be this question. It's the same question. I wonder if I asked you this, what you would say. But I asked them, if you could write a book for the entire world to read, what would it be about?
And a lot of people, I think, understand this, right? Some stranger, someone that could do it, came up to you and said, hey, I'm going to take care of all this. But if you could write a book for the entire world, what would it be? What would it be about? And guess what? These kids always know. Then we talk about themes. I mean, they get an idea, but then I also help them put form to it. So, you know, I say, is your story about being brave? Is it about a surprise your characters come to find out about? Is it about facing your fear and how scary that is? Is it about learning how to be yourself and enjoy yourself like a lollipop? Is your story about feeling love or giving love? Is your story about trusting your friends with the lock of your heart? Is your story about being grateful for this wonderful world and for the life that you have? Or is your story just something completely magical that doesn't make sense about anything, but you just want to make something magical? And they decide. They come up with a couple of these themes. And then they say, all right, where is it going to take place? And again, maybe I can't take you to Moscow, but is there a Russian cafe around? You know, so we start exploring their world, and the children imagine, you know, it's, and they say, well, I wanted to take place at this farm with these ponies down the way, or I like this shopping district in Los Angeles, or I love Beale Street in Memphis, where blues were born in the United States and where jazz music happens, or I love this little cafe and I like to drink hot chocolate when I'm there. So maybe we can have that happen there. So all of these environments that these children choose are very specific to them. And it makes the stories very fresh and always diverse. Then we make their bird. Now I'm just going to quickly tell you that fonts and types are a lot like people. They're also like birds. Did you know they come in families? This is what you call a font family. You know, so if you have a bold, regular, thin, weight, it's all, and they kind of look the same, right? But even font families come in categorization. So Red Fred, for example, is a serif font. Magnus is a slab serif. Stilts is a sans serif. So suddenly the children are learning some design, actual design, and they're also learning how the shape of letters conveys a feeling. So then we design their trooper. And it's so fun how we discover this with the kids. And the rule is, your comma will never be repeated ever, 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 because no human is ever repeated ever, ever, ever. This is not a collection of all the kids I've worked with, but it's 12 of them. I've shown you the spines already of the books that we've already made, but these are really special people to me. And a few of them aren't here anymore. But you guys, we have their books. We have their books. And they're really beautiful stories. Fictitious children's books, sharing beautiful stories. I'm going to quickly just share a little bit about Megan. Megan is one of 300 children in the world. Only 300 people like her exist in the world. She has a rare disease called progeria. Her body will experience rapid aging. Can you imagine being one of only one, like there's only 300 people in your group in the whole world? The disease is so rare, there's not enough money still to find a cure for this disease. But this is me and Megan. She's from Massachusetts. I am 6'4". I don't know how many meters that is for you, but that's little Megan. And Megan wanted her trooper to be named Cassidy. And Megan was already in the throes of wanting to become a
a writer. She was already determined she was going to make a book at some point. So this was really great when we found each other, because she's already like, oh yeah, I want to be an author. And so, although not, even though that not all my kids have to have that goal in mind, but Megan was actually already in the space of like, one of her life dreams is to be an author. So I flew out to Massachusetts and we visited her beautiful town, Amherst. We went to a cafe and ordered hot chocolate the way that she imagined someday she would as a writer. We went to her school and sat in the bleachers and looked at the fall trees, because she races, she competes in cross country, and she likes to run. Dallas, can there maybe be a sunset in my book? I said, sure, of course. Her story is about this little bird. The story is called Running on the Wind. Cassidy Montez, this little bird, was born under a rock. And because she was born under a rock, she never was given an opportunity to spread her wings. This is kind of curious, right? So, because she didn't spread her wings, she got really good at running. She got really good at running. In fact, she got so good at running, she would compete all the time. And she met one of the other Jolly Troop members during her races when they were little chicks. They became fast and dear friends. And Cassidy, for a long time, avoided saying why she couldn't fly, but ultimately one of her friends held her to it and said, you know, you're a bird, you need to fly. And then after years, Cassidy finally broke and said, okay, well, the truth is I can't. And her friends were like, well, why? Like, you're a bird, you've got wings, you've got to learn how to fly. So Cassidy, let her friends help her. And one of the things, and this is all in Megan's head, she thought, well, one of the things that we can do, she said, maybe if I run the same time I'm flapping, maybe that's how I'm going to learn how to fly, because I'm used to running. So if I just use running with flapping, maybe then that will help me. So she tries and tries and tries for 5 days. She's jumping off things, she's falling, she's doing it, but for 5 days she sticks to it. And then on the very last day, a gust of wind pushes her off a bridge and she's careening towards this river, right? Falling. And right as she's about to hit, she keeps running harder and flapping harder, and she zooms up. She flies. She's so happy. She flies all the way over to her friends at the cafe who are meeting, and she shares the story, and her friends are delighted. Now, at the end of every book with these children, I'm almost done here. You know, I know we just have a moment, we have a page to share even more so about the meaning of this book. So the rule is, hey, you kids, each of you get a little sunburst, sunshine, like badge to say 2 lessons that you want to share to the world. 2. And they have to be in your own words. Oh, by the way, we had a great book signing at Barnes & Noble. Also, when it was done, we went to Barnes & Noble and we had the best book signing that this location has ever had. This is another one of the reasons we do this. Back to the lessons. Lesson 1. If you trust yourself, it will all be okay in the end. Lesson 2. You can do anything if you set your mind to it. Nathan's. Lesson 1. Sometimes our dragons help us. Lesson 2. When we are brave and go on adventures with our friends, we become stronger. Shay said, lesson 1, sometimes you just have to be brave. Lesson 2, a brave heart and good friends will make storms easier. Colin wants you to remember that lesson 1, courage and bravery come in all shapes and sizes. Lesson 2, never doubt the strength and courage in your heart. Luke's lesson 1 is that true friends love you just the way you are. And lesson 2,
Sometimes you need someone else's parts to make you whole. In a few days, on October 13th, it will be 7 years since we started the Red Fred Project, full of faces and personalities, pages and stories of people who've shown up. We've seen a theatrical production, original theatrical that involved animation, live action, and puppetry happen. I've seen bake sales by young children who want to support these other children that end up loving these books, I think, more than we could imagine. We've had Tony Award winners and movie stars read some of these books. We get mail like this from a beautiful girl named Alyssa who's only 11. He wants to give me $100 just to make sure another kid can tell a story and be published. We also had a dance company, a modern dance company, adapt one of the books, Megan's book actually, and give a remarkable experience. One of my deepest joys was a couple of years ago, we also had our first translation of one of our books into Spanish, Nathan's book, Climbing with Tigers. We translated to Escalando con Tigres, and we've taken it to a ESL school locally here where they have enjoyed and read the book in Spanish. So we're going along, we're moving along. These children's books are doing exactly what Ansel Adams said, which is really causing us to see the true art in living and in the life of these children. And I'm thrilled at the opportunity that we've had to create a little more space in the bookshelves and in the hearts of our readers everywhere. Thank you so much for letting me share. Eu lembro a primeira vez que eu vi você falando, contando essa história, eu já fiquei completamente apaixonado. Isso aconteceu há 2 ou 3 anos atrás em Salt Lake City. A gente foi apresentado pela nossa amiga amada Mindy. Mindy, um beijo enorme. E eu estou tendo a primeira oportunidade de falar uma coisa que eu sempre falo com você, mas eu falo em inglês. E é diferente quando a gente fala a nossa própria língua. Então eu queria dizer que eu te amo. Eu te amo. Eu fico sempre muito emocionado quando eu te ouço. E eu sou muito feliz e eu sou uma pessoa muito melhor porque eu te encontrei. Porque a gente está junto nessa jornada. E eu não poderia ter pessoas mais incríveis para participar dessa roda de conversa que a gente vai ter agora com você. Eu já comentei com você, mas a gente vai ter uma pessoa que eu estou aqui tremendo de emoção. Que a gente vai trazer, olha, eu nem acredito que eu estou vendo essa pessoa na nossa tela, Maurício de Souza. Ele aqui no Brasil, Dallas, ele dispensa qualquer apresentação. Todo mundo sabe quem é o seu Maurício de Souza. Ele faz parte da história da gente, eu estou muito emocionado. Ele é o pai da Turma da Mônica, que faz parte da história dos brasileiros. No ano passado, o seu Maurício ele criou um novo personagem para a Turma da Mônica, o Edu, que é um menino de 8 anos que é diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, uma doença rara caracterizada pela perda de massa muscular e a consequência de degeneração dos músculos. Mas a gente vai saber mais sobre isso, conversar com o Maurício em seguida. E também eu quero trazer mais uma pessoa que eu tenho um orgulho do trabalho que ela faz, ela é uma pessoa incrível, que eu vou chamar para a nossa roda de conversa, que é a Simone, querida Simone Musilli, que ela é fundadora e presidente do Beabá, que é um instituto com a missão de desmistificar o câncer e informar de maneira clara e objetiva e otimista, então de maneira clara, objetiva e otimista sobre a doença. Que alegria ter aqui, olha isso, eu não estou dando conta de ver esse painel aqui, Dallas, Graham, Maurício e Simone, que eu não tenho nem roupa para estar aqui. Que coisa mais linda do mundo, muito, muito, muito obrigado. Então a gente acabou de ouvir e de conhecer um pouco
sobre o Red Thread Project, do Dallas Graham. Então, para começar, eu vou pedir, primeiro, para o Maurício, seu Maurício, Oi. que o senhor nos conte, por favor, sobre o Edu, sobre esse novo personagem da Turma da Mônica, como é que foi isso, qual que foi a motivação? Conta um pouquinho pra gente. E muito obrigado, eu sou seu fã, tá? Se pudesse eu ia pegar um autógrafo agora. Obrigado, Tom. Obrigado. Ele falou meu nome. Prazer em vê-lo por aqui. Obrigado a todos, Mr. Glenn, a Simone, e vamos falar com o pessoal aí sobre o que vocês me perguntarem. Se eu souber responder, bom. Se eu não souber, eu vou aprender. Vamos junto. Eu queria saber um pouquinho que o senhor contasse sobre o Edu, esse personagem. O Edu. Foi recentemente. Conta um pouquinho sobre o Edu, por favor. O Edu nasceu de um encontro que eu tive com o pessoal da Sarepta, uma empresa farmacêutica que tem remédios para o pessoal que tem esse problema de saúde, né? Que é me escapou o nome aqui da moléstia. Eu acabei de ler, eu vou ler de novo aqui para o senhor. É a distrofia muscular de Duchenne. Distrofia muscular do Duchenne. Isso. Estava aqui no e a distrofia. Então, eu não conhecia. Para mim, era desconhecida essa moléstia. Daí o pessoal o Fábio Ivankovic, da Sarepta, me levou a conhecer e levou uma família que tinha um garotinho, tinha o Eduardo, que tinha esse problema. Daí comecei a aprender tudo, né? Me passaram tudo, me passaram o tipo de moléstia que é, os problemas que a criança tem, mas o maior problema é a falta de diagnóstico precoce. Porque daí se descobre com pouca idade, com poucos anos de idade, daí há medicamentos que fazem com que a criança tratada, ela possa ter uma vida praticamente normal. É uma moléstia sem cura, mas a pessoa, a criança, meninos, geralmente são meninos que tem, o menino pode crescer, ir para a escola, ir para a faculdade, ter uma vida praticamente normal, se for diagnosticado rapidamente. E esse é o problema no Brasil. O diagnóstico sai muito tarde, então perdeu-se um tempo vital, um tempo que deveria estar sendo já tratado desde cedinho. E as características físicas da criança também são notáveis. Ela anda de uma maneira diferente, ela tem dificuldade, quando é criança, de engatinhar, não consegue. Para se levantar, ela precisa usar os braços. Então, tudo isso são coisas que, se houvesse mais informação, os pais, as famílias já estariam tratando com muito mais facilidade, e já que existe remédio. Não para cura total, mas existe remédio para ter uma vida, vamos dizer, o mais normal possível. Então, vamos com o personagem que nós criamos. Nós começamos a popularizar, para levar conhecimento do público em geral sobre os sinais que indicam que a criança tem esse tipo de distrofia. Se achar rapidamente, a coisa vai embora e a criança cresce muito mais tranquilamente, né? Nós pusemos, então, o Edu em revistas de quadrinhos, histórias em quadrinhos, para explicar de uma maneira direta, objetiva, simples, fácil de todo mundo entender, para que o pessoal, qualquer pessoa que enxergar uma criança, por exemplo, com a barriguinha da perna gorda, forte, um pouco disforme, já é um sinal. O andar na ponta dos pés também é um sinal. Então, há diversos sinais que a gente coloca no personagem, põe na história em quadrinhos, a criança, a família, os pais leem a história em quadrinhos e daí começam a perceber o que está acontecendo com o filho.
Aí começa o tratamento, que é é onde estamos colaborando para divulgar, para falar de uma maneira simples, direta, que é a história em quadrinhos, e vamos ajudar essa criançada a viver uma vida melhor. E eu imagino que também, seu Maurício, que essa história com os gibis foram muitos gibis, uma quantidade enorme de gibis que foram distribuídos, ou seja, essa informação, essa mensagem chegou para muita gente. Milhares de distribuição gratuita, vai para as escolas, vai para todo lugar. Realmente, a Sarepta está fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação. Maravilhoso. Eu acho que o que é bonito e que eu vejo em comum muito, até quando a gente estava pensando, é o que o Dallas fala, né, que da diversidade, que nas histórias dele ele busca trazer a diversidade de pessoas e também das doenças, do tipo de doença, também para dar visibilidade para a doença. Então, acho que é aí que tem em comum também, né? Que vocês trouxeram na história para dar visibilidade, ajudar as pessoas a saberem que isso acontece. Muito bom. Tirar do escuro. Tirar do escuro, exatamente. Muito olha, bom. Pessoal, é assim. Olha, reparem, vejam, olhem, observem. E providenciem alguma coisa. E existe coisas para providenciar. Então, nós temos que abrir também essa informação. Que tem um laboratório, que tem um remédio, que tem. E o pessoal, a criança, então, começa a crescer. Conheci alguns meninos com É educação, né? Muito bom. Eu acho que eles são muito simpáticos, sem problemas maiores de comunicação também. Então, nós temos que ajudar, que colaborar na divulgação disso. Muito bom, maravilhoso. Acho que tem tudo a ver também, agora que eu vou pedir para a Simone, que também está falando sobre educação, né? Simone, querida, conta para a gente então um pouco sobre a sua experiência com a ONG, com o Beabá. Por que você fundou? Como é que foi a atuação? O que é? Conta tudo. Não esconda nada. Mano, eu não queria nem falar do Beabá. Eu queria falar como eu tô feliz e emocionada de estar nessa tela. Juro, enquanto vocês estavam falando, eu escrevi vários bilhetes aqui, porque eu falei, se não der tempo de falar, eu vou passar todos. Sei lá, tipo, eu vou falar um pouquinho do Beabá, mas antes eu queria falar, obrigada por todos vocês, gente. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada por mim, pelas crianças, por todo mundo. Seu Maurício, o Beabá é uma ONG, né? Então todo ano a gente quase fecha por falta de doação e tudo isso. E nesse ano a gente teve um presente da Lili entrar para nos ajudar, que é uma gerente de projetos. E a Lili me contou que te conheceu quando ela estava tratando de câncer no INCA. Hoje a Lili tem, acho que quase 30 anos, agora um pouco mais. E ela tratou quando era criança, então eu queria te agradecer muito, porque você fez um desenho da Magali para ela. Então, olha como as coisas são. Você ajudou ela e hoje a gente está aqui. Obrigada, Tom. E é isso, e o Beabá faz informação para crianças com câncer, porque no começo eu fazia voluntariado com crianças com câncer, e como publicitária eu achava que eu super sabia falar com elas e contar história e ficar falando de bichinhos e muitas analogias e achava que elas estavam entendendo super bem, até que alguns anos depois, 8 anos depois, eu fui diagnosticada com câncer e eu vi que às vezes não adiantava você falar, não digo ludicamente, mas digo fantasiosamente, porque elas sabiam muito mais e a gente sabia muito mais quando estava passando pelo tratamento. E daí a gente começou a fazer isso no hospital, na escolinha do hospital, a gente desenhava, escrevia, como é que a gente achava que a gente poderia falar sobre a doença. E daí os profissionais de saúde se juntaram a nós e a gente criou o Beabá, que faz isso. Exatamente o que o Maurício está fazendo com o Duchenne. Maravilhoso, é espetacular. Eu já vou emendar uma pergunta para você, mas depois eu vou querer também ouvir do seu Maurício e depois do Dallas. Qual que é a importância, de trazer à tona na ficção esses desafios reais que essas crianças e as suas famílias elas podem enfrentar durante as suas existências, né? Então, qual que é a importância? Como que a ficção pode ajudar crianças e familiares a lidar com a realidade? Muitas vezes a gente tenta proteger, principalmente as crianças, achando que não falando sobre o assunto, desvirtuando, elas estão mais seguras. E daí elas acabam não falando nem os medos delas. Eu tenho medo de fazer a tomografia, eu tenho medo disso, porque não tem nem essa abertura, sabe? Muitas vezes os pais falam para mim, não fala que meu filho tem câncer. E daí quando o pai sai do quarto, elas me contam, eu sei que eu tenho câncer, o hospital chama o hospital do câncer.
Então, eu acho que é muito importante a gente falar, é óbvio, não é sair, tipo, falando, porque a gente fala, assim, quando a gente sabe que a criança está preparada, ela pergunta. Então, a gente vai respondendo, a gente vai dando margem para isso. Eu acho que é importante porque, assim, o corpo é nosso. A gente vai sentindo as diferenças, a gente vai sentindo os procedimentos. E se a gente não valida isso, se a gente não diz é isso mesmo e não sei o quê, imagina a confusão que fica na cabeça dos pacientes, né? Então, acho que a importância da ficção é essa, trazer um embasamento de uma maneira palpável e tornar esse paciente, tirar ele da posição de passivo e colocar numa posição, exatamente o que o Dallas faz, entendeu? Numa posição de agente transformador. Perfeito. Seu Maurício, o que o senhor acha sobre isso? De como que a ficção pode ajudar crianças e familiares a lidarem com a realidade? Como o Dallas já adiantou na fala dele antes, a verdade, a realidade, a franqueza está na voz das crianças. Se o mundo, às vezes, a realidade, a nossa realidade, o dia a dia, às vezes são muito chatos, desagradáveis, não tem tanto brilho, né? Coisa que não acontece com a criança. A criança vê brilho em tudo. Tudo é novo, tudo é legal, tudo é bacana, tudo é possível de ser aproveitado. Então, ouçam, vejam as crianças. Eu estou fazendo um trabalho de comunicação com as crianças até profissionalmente, né? E com muito prazer, faz 60 anos. Estou contando histórias de crianças com personagens crianças. Aí entra uma coisa acidental que me ajudou a chegar nisso, a chegar com essa linguagem universal, que é o que a criança usa. Eu tive 10 filhos. Então, com cada um deles, eu aprendi uma língua do momento. E eu criei personagens baseado em cima dessas crianças. E são os personagens mais fortes que eu tenho, né? A Mônica, Cebolinha, Nimbus, do Contra. Com isso, com esse aprendizado que eu tive com meus filhos e com outras crianças que sempre fazem parte da turma dos filhos, eu tive uma universidade, eu tive uma sorte danada de aprender a língua deles, os jeitos, o que eles gostam, não gostam, suportam, não suportam, tudo mais. Logicamente, eu me lembrei com isso tudo, eu me lembrei da minha infância. Então, eu sou a cria do menino que eu fui. E com liberdade, porque eu estou trabalhando com criança. E nossos personagens estão aí saindo, não só no Brasil, em outros países, aos milhões, com o tipo de mensagem que nós usamos desde sempre. Uma mensagem sadia, alegre, divertida, com de alguma maneira com uma sugestão, às vezes, comportamental. E com isso, somos os maiores produtores de histórias em quadrinhos do país há muitos e muitos anos. Estamos entrando em cinema, em desenho animado, em produtos e tudo mais. E tenho todo o prazer de ceder, de jogar, de usar os nossos personagens em campanhas como essa, por exemplo, da Sarepta, do menino com distrofia. E com outros também. Temos outros personagens também que eu criei, com algum tipo de problema de saúde, ou de problemas, às vezes, de locomoção, ou tem uma menina que foi baseada numa menina que existe realmente, a Tati, que ela tem oh, meu Deus, as palavras hoje estão me fugindo. Eu tô meio intimidado com vocês, mas já passa. Não, tá maravilhoso. Eu vou voltar a fazer uma pergunta sobre isso já também. Eu quero saber sobre outros personagens. A Simone está me ajudando lá, botou um coraçãozinho, seu Maurício. O Dallas está ao meu lado e falou umas coisas muito interessantes sobre a comunicação com criança também. Uhum. E entre os personagens que eu criei um personagem já baseado num menino autista. Acompanho muito o mundo dos autistas, acompanho muito.
e fico maravilhado com alguns dos autistas que eu conheci que evoluíram, que desenham muito bem. E um nível 2 que incorporaram personagens meus quando estavam ainda muito isolados do mundo, estavam nos seus cantos, estavam sem falar com ninguém, conheceram os personagens, incorporaram os personagens, falavam como os personagens, se vestiam como personagens, tipo o Chico Bento. Teve um menininho que chegou como o Chico Bento, 7 anos de idade. E daí ele era o Chico Bento. Com o tempo, cresceu e ele, crescido, continuou se comunicando que ele tinha aprendido quando era o Chico Bento. Ele deixou de ser o Chico Bento e passou a ser ele mesmo. Então tem mais um menino, se não me engano, no Rio de Janeiro, que também virou a Mônica, também dessa maneira. Então os personagens às vezes têm esse poder de... Eu acho que, desculpa, só complementar, eu acho que é isso, né? O que o senhor está falando é o poder que a ficção tem de realmente interferir e moldar a vida das pessoas, de abrir possibilidade, de dar voz e tudo mais. Dallas, o que você acha sobre isso? Qual a importância da ficção nesse processo todo, né? Das crianças, para dar voz para as crianças e para as famílias? A ficção dá a pincelada de cores no mundo, na vida. I've loved these comments that have been said and shared. I feel like they're all true. This fiction, this dance, with fiction and reality, or allegory based off truth. I think this is why we all relate to storytelling so much, and also why we go back sometimes to children's literature as some of the great teaching, because we know that there's a simplified way to help understand life a bit. I've with the kids I've worked with, it's a clean slate. They can talk about anything they want. What I found really humanly big is that they talk about forgiveness and friendship, and not to bully, and how to become new creatures. So fiction and allegory can be strong tools to help us come closer to the people where we know that who we already are, or that we're trying to become. So I think there's a really good space for it, and that it's not bad or wrong to have a fictional character or to have stories that their pure intention is to elevate and make aware our space in the world. That's not to say that biographical work is bad, and it's not saying that. It's just we're saying, that there's a real beautiful space, like Maurizio was talking about, how amazing that there's a comic about a character who has this specific condition, that there's a whole group of people on the planet that most of the time they don't see themselves. And usually when we see ourselves somehow, right, when we see us out there, we feel important. We feel like we're seen. We feel like we're a part of all of this. So I love this idea that there's a wider net that we can create, even in books and literature, by maybe incorporating people who are not seen so much. I love this idea. Yeah. Eu acabei de ver um comentário aqui da querida Lu Mazorra, que trabalha com luto, e ela fez um livro sobre os personagens de Dico Passarinho Não Cantou, que é para falar sobre luto com as crianças. É lindo. Simone, eu queria te perguntar, para você contar para a gente, sobre o acampamento que você faz com as crianças, que é um projeto maravilhoso. Seu Maurício, não sei se você conhece, ela vai contar. Eu até esse ano eu iria como voluntário, mas aí a gente teve que dar uma atrasadinha, vai acontecer depois. Conta sobre esse acampamento, que é a coisa mais linda do mundo. Eu só vi por fotos, mas me emociona. É incrível. Então, a gente tem esse trabalho mais educacional, mas um belo dia o Paiol Grande, né, a Fundação Paiol Grande, já fazia um trabalho com a turma lá de São Bento do Sapucaí, recebendo umas escolas e tal, e com a ACD. E eles falaram, você não quer trazer suas crianças para passarem um final de semana aqui? Daí, primeira coisa, eu falei, gente do céu, como que eu vou pegar as crianças em quimioterapia e ir lá até o Paiol Grande, que é uma estrada toda sinuosa, né? Enjoo a valer, né?
E daí a gente conversou bastante e falamos, tá, mas a gente precisa ter um motivo educacional, porque assim, eu acredito muito nos projetos assistenciais, de levar a criança para se divertir, para passear, tudo isso, mas a gente quer falar sobre o tratamento, sobre os procedimentos, sobre a vida pós-doença. Então a gente deu uma reformulada no acampamento. Tudo que a gente pôs lá são coisas que as crianças fazem necessariamente durante o pós-tratamento. Higienizar as mãos, comer comida saudável, praticar exercícios, fazer meditação. Então a gente implementou uns tagzinhos, falar com o psicólogo. E daí, tudo isso que as crianças faziam no hospital, a gente levou para fazer no acampamento, para elas ressignificarem. Então, foi maravilhoso e graças ao Tom a gente conseguiu levar mais crianças, porque tudo isso a gente depende de doação. E daí foi muito engraçado, desde treinar os motoristas do ônibus para saber que as crianças estão enjoadas, até mudar toda a concepção do acampamento. Por quê? Porque todas as crianças deveriam poder fazer as mesmas coisas. Então, uma criança com a perna amputada ia ter que subir e escalar, assim como as crianças com as duas pernas. E daí o time do acampamento foi treinado no hospital. Foi incrível, porque a gente quebrou um monte de ideias concebidas, tipo, tá sem cabelo, então tá com câncer. Não, muitas vezes está tratando e está bem. E daí as crianças com cabelo ninguém dava muita atenção, porque falava, já tá bem. Só que daí muitas vezes a criança não está em tratamento. E foi muito louco que as crianças que faleceram pós o acampamento, quase todas tinham cabelo e estavam visivelmente melhor do que as outras crianças. Então foi muito legal o que o pessoal do acampamento falou. A gente tem que quebrar esses preconceitos, sociais. E daí é isso, daí é muito divertido e o legal é o feedback depois, porque as crianças passam 3 dias no acampamento e na volta os hospitais começam a mandar mensagem. As crianças que não comiam estão comendo, as que não passavam álcool gel estão passando, porque a gente fez essa ressignificação. E daí para elas levarem isso para toda a vida, para saber que não é uma coisa só. E agradecer muito, porque tudo isso é doado pelo Paiol e todo mundo que vai é voluntário. Então todos os profissionais de saúde que vão, porque a gente tem que ter um time enorme, porque a gente não leva só crianças em tratamento vigente, a gente leva crianças em cuidados paliativos, fora de tratamento e famílias enlutadas. Daí uma vez uma mãe chegou para mim que queria ir, ela e os filhos, e daí eu falei, olha, mas não tem a criança com câncer na família, que a criança faleceu. E daí o pessoal falou assim, então não tem por que ir, porque não tem mais câncer. Daí eu falei, peraí, gente, tipo, não é porque teve um desfecho que a gente não tem necessidade dessa pessoa. E daí foi, e a última frase, calma, que eu quero falar, que é muito louco, a gente tem a Fê, que é a mãe do Zé, que morreu, e a gente tem a Marcela, que é a mãe do Heitor, que está vivo. E daí as duas estavam sentadas juntas no acampamento, e daí uma mãe chegou pra gente e comentou, acho que a coisa mais importante disso é poder ver que, independente do desfecho, as pessoas continuam vivendo. Então, acho que faz toda a diferença, sabe? Obrigada pelo espaço. É lindo. Agora há pouco eu me esqueci do nome da menina que inspirou o personagem, que ela se chama Tati, ela tem síndrome de Down, conheci ela pequenininha, visitou o estúdio, a mãe tratando dela de forma muito certinha e assertiva. Ela cresceu, muito bem cuidada, escreveu bem, começou a escrever bem, começou a escrever peças. Uau. Não só escrever peças, mas escrever peças para adultos. Peças onde ela entrava também para participar como atriz. Não só no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Uma menina com síndrome de Down. A Tati virou personagem nossa também. Maravilhoso. E recentemente, seu Maurício, há poucas semanas atrás, eu vi lá, correu em todas as redes sociais, que todos os seus personagens, a Mônica, o Cascão, o Cebolinha, todos eles, fazendo aquele símbolo de homenagem ao Pantera Negra, em relação a essa homenagem. Foi tão bonito. Como é que foi esse processo? Foi homenagem ao Chadwick. Isso, ao Chadwick. Foi lindo. Que foi praticamente ficou o símbolo da luta contra o racismo. Isso. Pena que foi embora precocemente, porque ele significou muito para esse movimento antirracista que está hoje se espalhando pelo mundo todo. Uhum. Foi incrível, eu fiquei muito emocionado. As crianças fazendo fotos. Estão lá também.
Muito. E sabe outra coisa que eu queria perguntar para o senhor? Que tem um personagem também, que eu vou aproveitar todo o tempo aqui, né? O senhor aqui com a gente. Conta um pouquinho, você tem um personagem que é o Morte, né? A Dona Morte. A Dona Morte, dentro do cartoon, para falar com as crianças. Isso é espetacular. Conta um pouco sobre ela. Nas historinhas do nosso Fantasminha, que é o Penadinho, é uma história que eu criei para desmistificar os medos, os pavores, os medos, principalmente no caso, para experimentar a morte, né? E botei lá o Frankenstein, botei outras figuras que deu medo para a criançada, né? E a história cômica, a história gozadinha, a história leve, mas a Dona Morte, na história da Dona Morte, ela é meio filósofa. Ela, de vez em quando, ela se queixa, ela não gosta do que ela está fazendo, de ficar se metendo na vida das outras pessoas. E, ao mesmo tempo, ela é meio feminista, a Dona Morte. Então, tem várias coisas que a gente coloca na história e tudo serve para desmistificar a morte, para terminar o medo do fim. Para a gente encarar uma coisa como uma coisa normal, natural, que vem, então vamos recebê-la bem, se for possível, na cabeça de cada um, né? Então, Dona Morte está lá para lançar as mensagens meio gozadinhas, mas também para desmistificar o medo da morte e o medo do fim. Sensacional. É o que a gente faz aqui no Infinito, é criar conversa sincera sobre viver e morrer. A Dona Morte faz isso, né? Ela cria conversas sinceras sobre viver e morrer. Ô Simone... Com humor. Oi? Com humor. Com humor, porque isso faz parte da vida, né? Com certeza, acho que é muito importante, de verdade, né? Ô Sim... Aprender a viver a vida no total, em tudo que ela traz para dentro. Total. Exatamente. Simone, quais os maiores medos das crianças que normalmente elas têm? Ou às vezes também dos familiares? Compartilhe um pouquinho o que é. O primeiro medo da criança, às vezes, não é baseado em seres. É a escuridão. As crianças morrem de medo do escuro, né? Me lembro da minha crianças elas são muito mais corajosas que a gente. Então, eu tô super emocionada hoje, Tom. Tipo, eu até nem sabia se eu ia conseguir participar, porque eu tive uns exames ruins essa semana e eu vou para biópsia segunda-feira, então eu tô realmente desestabilizada. Entendi. E quem me ajuda nesse processo são as crianças, né? Então, tipo, elas falam, sabe? Tipo, vambora, tenha força, não sei o quê. Então, assim, é muito o que o Maurício falou. Eu acho que elas têm medos, elas conversam comigo. Às vezes elas falam, eu tenho medo, eu não sei o que vai acontecer quando eu morrer. E elas super falam, elas super conversam, né? Acho que o Dallas deve ter muito dessas histórias, experiências. Eu quero ouvir dele também. E daí eu vejo que, assim, grande preocupação que elas trazem para mim são com as pessoas que vão ficar, sabe? Tipo, quem vai cuidar da minha mãe? Quem vai cuidar do meu irmão? É muito louco isso. A força das crianças sabe, às vezes a gente tenta até medir para não colocar... Eu até quando veio o nome da mesa, que eu falei de super-heróis, eu falei, ai, minha Nossa Senhora, o que eu vou falar? Porque a gente tenta, às vezes, tirar um pouco desse super-herói na criança, porque o peso em cima dela, realmente, às vezes, é muito grande, entendeu? E daí eu tava comentando com umas meninas, até com a Cecília, e ela falou, mas pensa que o super-herói tem as fraquezas dele. O super-herói, ele é humano. Tipo, o Superman tem medo da kriptonita, né? Tem problemas. Então, assim, não quer dizer que o super-herói tá bom o tempo todo. Porque até por você falar muito dessa vulnerabilidade, é muito importante, sabe? Porque às vezes a gente não dá tempo da criança falar que ela não tá bem também, falar que ela tem medo, né? E a gente fica supondo que elas são fortes o tempo todo. Mas a gente aprende muito com elas, muito. E eu queria ouvir do Dallas também, porque deve ter muita história para compartilhar. Dallas, fala um pouquinho pra gente quais são os medos que você escuta dessas crianças. O que você tem aprendido? O que elas contam sobre o medo da morte, a escuridão? Qual é o escuro que elas enfrentam? You know, the thing that comes up to me is being forgotten. They don't want to be forgotten. I think that's one of the things I've learned of the fear, and
And I think that's also really human to feel and understandable. The other thing too, I think in some of the work I'm doing with them, you know, emotionally, I mean, they're going through such physical rigors, which also causes a lot of emotional, you know, them not being able to show up and just be themselves, be seen without their disease, being able to just, you know, be someone that can do something, has energy. You know, so many times they're combating that because of what their body's going through. So, you know, I just have so much respect for them being resilient people that keep on going, because the emotional aspect too, sometimes about just, you know, if you can't show up, if you can't go to school, if you can't go see your friends, if you can't go do, like, your value, your personal value tends to dip. So I'm curious about how we can keep engaging with these children so that they can use everything they have right now, if they have the ability to keep being themselves. And I find it's really fascinating where, and inventive. I think there's a lot of places to invent so that these children can keep feeling they are a part. They're not their disease. You know, they are beyond it. And so how do we help them engage this part and this part so that they can keep being themselves to us? Because I think that part, they don't want to let that go. I don't want to let that go. None of you want to let that go, you know? And so I think that goes back to also, like, I feel like some of the words I've heard is they're afraid of being forgotten. So I'm interested in how to help not be forgotten. Dallas, eu vou fazer uma pergunta bastante pessoal para você. Espero que eu não seja muito ousado. Mas a gente se encontrou no final do ano em Salt Lake City. A gente esteve junto, a gente passou alguns dias juntos no evento Ever Presence, que inclusive nos apoia aqui, a Mindy, querida. E você estava passando por um momento bastante difícil em relação aos lutos dessas crianças. Você estava realmente num processo. Eu lembro que a gente teve um jantar, que estava eu, você, a Ana Cláudia, que acho que está aqui com a gente, o Roy Rimmer, e foi uma conversa, uma das melhores jantares e conversas que eu tive na minha vida. E você estava num lugar bastante desafiador, assim, por causa dos lutos. Eu queria falar um pouco sobre como é que é isso para você. Depois eu também queria ouvir da Simone também, né? Porque como é que é lidar com seus próprios lutos? Porque é tanto amor, é tanta conexão, e daí quando uma criança parte, como é que você se reestabiliza, né? Que é viver tudo isso. Como que é esse processo para você, Dallas? Oh, I wish there was it'd be nice if there was just one little thing, but I think part of the great thing that night, which I consider such a golden star, like ring of beauty to me, was my friends sat around me. My friends encircled me. My friends wrapped around me and said, like, hey, we see you. We see what's going on. It didn't make the pain or sometimes the pain that is associated with grief. You know, grief does this, you know, grief is like this. Grief is not like this. You know, grief is, and there's something about just trying to be present to take care of this myself when I know I need to do that, whether it's sleeping, crying, food, when to set work down and not touch it for a bit. I think the best way of taking care of grief is taking care of me. And that changes. But there does have to be some sort of, like, I have to pay attention to it though. Because if I don't pay attention, like what happened that night a few months ago with all of you, it can be a tidal wave. It can creep up any time. But I think that my only sort of thing I've really figured out is trying to get help from others, whether it's professional or very personal care. And then also hopefully have a good amount of people around you who can remind you and buoy you up. I'm interested. Anyone else? What you think? Bom, é
é muito louco, porque, óbvio, é super difícil. Até eu queria, né, saber isso do Dallas. Eu acho que é uma coisa que tira um pouco, não que não deixa a gente enlutado, mas que tira um pouco para mim é assim, eu ter estado presente com aquela criança tudo que eu pude, sabe? Ter feito e ter participado e ter construído tudo que a gente pôde juntos. Isso me dá uma paz, me dá uma tranquilidade, sabe? Tipo, acho que tem pessoas que às vezes falam, eu não vou, essa criança, tipo, já vai morrer, então eu não vou me apegar. E daí eu acho que, assim, tem pessoas que realmente têm que respeitar e não ir, mas para mim, eu me sinto pior sabendo que aquela criança estava lá e eu poderia ter compartilhado, ter aprendido com ela e a gente ter trocado muitas coisas e isso vai ficar para sempre comigo, entendeu? Então, tipo, eu vou triste, óbvio, eu sinto falta das crianças aqui em cima. Eu nem vou mostrar, porque, tipo, se eu tirar umas mães vão ficar chateadas que eu não mostrei as outras. Mas aqui em cima eu tenho todos os santinhos, aqueles que vocês entregam em missa de 7º dia, sabe? Das crianças aqui em cima. Minha mãe até fala, Deus do céu, teu quarto tem mais gente morta que gente viva. E elas estão sempre comigo. É óbvio, tem momentos muito difíceis, mas eu fico pensando também, tipo, agora, nesse momento que eu tô apavorante, eu fico rezando para elas, falando, não me levem agora, me deixem aqui, fiquem aí, a gente se vê mais pra frente. E eu converso sempre com elas, assim, eu acho que elas estão dentro de mim. Às vezes eu tô num avião, tem turbulência, eu falo, ai, Pedroca, pelo amor de Deus. E é isso, é triste porque a gente tá longe, mas elas estão sempre no meu coração, então... Isso me acalma, sabe? Isso me dá uma alegria. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa conversa, Dallas, Simone, seu Maurício, eu acho que depois a gente vai ter que evoluir essa conversa para a gente lançar o Red Fred Project junto com Turma da Mônica e Beabá. Imagina que loucura todos esses personagens se encontrando. Imagina... Exato. Quando a gente começa, já topei. Como que seria, como o seu Maurício fez, né? Essa mistura toda. Imagina o Red Fred, um passarinho falando em inglês, com a Mônica falando em português e o Beabá. E eu estou arrepiado inteiro aqui. Que coisa, imagina isso. Então, isso vai acontecer. Essa conversa... Eu vou abrir agora para ver se a gente tem pergunta da plateia. Talvez a gente tenha algumas perguntas para vocês, para a gente e tudo mais. Solenta, você tem perguntas aí da plateia? Seu Maurício, você viu quem está comigo? Olha que chique. Olha isso. Olha isso. Que delícia! Eu tenho uma pergunta pro Dallas. Então vai lá, Simone. Pergunta pro Dallas. Dallas, I tried to buy the cap on the site, but didn't deliver to Brazil. I'll send it to you. I'll get you. Really? Yeah. I send everything anyway. I'll need to look it up. I mean, we haven't had a lot of international look. This is really big for us because we've never been someplace. So I love it. Yeah, we can figure that out. That's easy. We'll figure it out. Yeah, on me. Well, a lot of people here in the chat want your books. I think you need to... A gente vai... Esse já é um sonho desde a primeira vez que eu encontrei com o Dallas, e a gente vai não traduzir os livros, mas sim achar personagens e escrever um livro brasileiro, com crianças brasileiras e aventuras aqui. Então, esse é o nosso objetivo. Algum momento, em breve, a gente vai fazer com que isso aconteça. Solenta, faça perguntas. Então, primeiro eu ia falar que... É meu louro. É meu louro. Que assim, não tem muitas perguntas. As pessoas ainda estão um pouco tímidas. Mas eu tenho para dizer que acabou a seca no mundo, porque as pessoas não param de chorar, gente. Tá todo mundo chorando. Desde o começo do Dallas falou, o povo chorou. Ô, Solenta, só chorando. Peraí, mas tem uma pergunta muito boa. A Raquel Ribeiro quer saber se o seu Maurício tem medo da morte. Ai, olha lá. Eu não. Ela é uma coisa real. Você tem que se acostumar com essa ideia desde que você está consciente da vida. E a gente espera só que seja uma coisa ou suave, ou rápida, ou que não, de alguma maneira, prejudique as pessoas que nos cercam.
Exatamente. É o nosso sonho, né? Muito bom. A gente vai chegar. Sim, temos aqui, olha, a Germane Tuvitz, ela quer saber como ir falando para as crianças sobre os diagnósticos dos pais. Eu tento falar tudo conforme eles vão perguntando, mas gera um pouco de atrito com o marido que não quer que eu conte para elas. Simone, como é que é isso? Eu acho que é legal você responder, Simone, porque você, né, você trabalha muito com criança e com os familiares. Como que é essa experiência? Então, isso é louco, Solenta, porque a gente, o nosso material, o guiazinho, é para crianças, mas tem muitos familiares que estão com câncer e pedem o material para poder explicar para os seus filhos. E às vezes é isso, a gente tem um time de acolhimento no Beabá de psicólogas que fazem muito esse trabalho com os familiares e com os pais, porque às vezes realmente as crianças perguntam, tem gente na família que fala, mas tem gente que não quer falar. A gente tem, infelizmente, mães passando por câncer, tratamento, careca, fica de peruca e não conta para os filhos, entendeu? Então é muito difícil, porque muitas vezes aquela criança, tipo, ou ela sabe, ela fica quieta e não fala, ou às vezes ela não sabe, daí se dá uma intercorrência, daí você tem que voltar tudo, e daí acaba causando aquela coisa igual de morte, gente. Você não tem uma palavra causalidade, né? Que você vai lá e você explica, e você constrói todo o caminho. Senão é aquela coisa, tipo, vovô foi viajar e não volta nunca mais. E daí todo mundo que vai viajar, a criança tem medo que vai viajar. Então a gente super acredita em falar a verdade para a criança processar e até não crescer com esses gaps, né? Esses buracos, e daí que vão construindo medos e fobias e tudo isso porque não foi falada a verdade, né? Uhum. Exatamente. Só quero fazer um intervalo comercial. Aproveite todo esse amor, essa emoção que vocês estão sentindo, essas lágrimas, e transforme em doação para a Beabá. Porque esses livros aí, todos os livros que ela produz é distribuído gratuitamente. Para em vários lugares. Então, assim, é um desafio. Chegue em milhões de pessoas que tem no Brasil e tudo mais. E também, outro sonho que eu vou plantar aqui, Simone, Dallas, a gente vai ter que fazer uma versão do Beabá em inglês também. Interconexão. Eu super acho, a gente está com uma fila de espera de 5.000 guias, né, dos hospitais e dos pacientes pedindo, e a gente vai lançar um crowdfunding agora, nesse mês. Então, daí se a galera quiser, mas, gente, é doado, tá? Tudo isso. Então, por isso que a gente pede doação, porque a gente não consegue arrecadar com empresas, com tudo isso que é bem difícil. Se tenta criar o crowdfunding até amanhã, que a gente coloca no link aqui. Se der para colocar, senão depois, quando você abrir o crowdfunding, a gente vai divulgar. Eu vou te chamar, a gente faz uma outra live para conversar e lançar junto esse crowdfunding. Tá bom. Amanhã a gente lança o crowdfunding e o Dallas envia os produtos para o Brasil. Isso, fechado. Lindo. Nossa, tem mais. Agora o pessoal animou. Agora tem uma pergunta para o seu Maurício que me interessa muito, seu Maurício. Opa. Como nasceu o personagem do Louco? Meu preferido. Ai, você acha? Olha, a nossa história estava muito certinha, direitinha, estava tudo muito lógico. Faltava um personagem maluquinho que botasse fogo na história, né? Daí eu inventei um personagem que até hoje, na história, não se sabe se ele existe ou não. O céu é uma ilusão do Cebolinha, porque ele aparece nas histórias do Cebolinha. Ele não vive outras histórias. Então eu fico em dúvida, criador da história, eu fico em dúvida se o louco existe ou não. Sensacional, muito das bom. loucuras minhas. Muito bom. Dá tempo para mais uma, Tom? Mais uma. Da tempo. Graziela Ducati. Meu filho tem uma doença degenerativa. Tenho uma UTI domiciliar. Ele não fala, não anda, respira por aparelhos. Mas seu cognitivo é preservado. Entende tudo, consigo me comunicar com ele. Comunicação alternativa. Ele tem medo de ficar sozinho. Devo falar sobre a doença dele? Simone. Maurício! Faz um personagem para explicar. A Simone seria a pessoa mais educada para responder, mas eu tenho a minha opinião também. Eu acho que não deve haver segredo nesse tipo de coisa. Deve se abrir e se explicar. E, de alguma maneira, passar para a criança, passar para a pessoa que está enferma,
passar sinceridade, dar um sinal qualquer que está falando por amor, está falando por respeito até. Então, eu acho que não se deve esconder nada em termos de saúde. Deve-se ter um jeito especial, como eu falei, respeitoso e amoroso para falar. Conversas sinceras sobre viver e morrer. E eu acho que a gente está falando sobre a vida. Sim. Um toque que é importante também é a gente ser sincero, mas assim, não é chegar e sair vomitando tudo para a pessoa, porque assim, eu já tive médicos que eu cheguei e falei, aí, eu vou ficar bem? Ah, você sabe que sua chance de ficar viva é menor do que 20%, ficar curada é menor do que 20%, não sei o que, não sei o que. Eu perguntei, eu vou ficar bem? Eu não queria saber dados, eu não queria saber nada disso, entendeu? Então eu acho que assim, a gente vai indo de acordo com o que a gente... essa mãe que eu esqueci o nome, por exemplo, se o filho não fala, não demonstra, sei lá, ele deve ter alguns sinais, né, corporais e tudo isso, que ele vai mostrar que aquela informação fez bem ou não fez bem. Mas eu imagino que se ele esteja na cama, se ele esteja com todos esses... eu não sei falar o nome, entendeu? Mas se ele tem todas essas características, ele sabe que, tipo, ele tem alguma coisa, né? Então, talvez ir falando e sentindo... de alguma maneira ele deve responder de alguma maneira, se às vezes a gente, com, né, a própria feição, a gente mostra se a gente está gostando de saber aquela informação ou não, né? Muito bom. Olha, eu não pedi autorização, Tom, para você, mas eu queria fazer uma homenagem para o Quino, que, né, fez a passagem dele aos 88 anos. Criador dessa personagem maravilhosa. Não? Mafalda, meu amigo Quino. Seu amigo Quino. Então, era seu amigo ou seu Maurício? Era. Eu ia visitar na Argentina, ele veio no meu estúdio. Nós éramos chegados. Eu posso ir te visitar, seu Maurício? Ai, Simone, eu te amo, Simone. Nós estamos lá na não é nem quarentena, na oitentena. Esse período o estúdio está fechado, o pessoal está trabalhando em casa, mas o nosso esquema na empresa é de visitação. Eu abro principalmente para escolares, para a criançada ver como é que nós fazemos o trabalho. Então, é uma festa. Mais uma festa para mim. Adoro a criançada e conversar com eles e eles me passarem as impressões deles sobre o meu trabalho, o trabalho do estúdio. Daí sim, daí eu fico nas nuvens. Muito que bom. sensacional. Olha, a gente tem que encerrar. Acho que a gente começou com chave de ouro triplo essa conversa. Eu nunca vou esquecer dessa conversa. Estou muito orgulhoso, muito honrado. Assim que tudo isso passar, seu Maurício, eu tenho uma meta que eu preciso dar um abraço no senhor para agradecer e estou feliz demais. Simone, obrigado, te amo, obrigado, parabéns, conta comigo, seguimos juntos. Amanhã a gente vai disparar esse crowdfunding together. Como é que é? Juntos. Aí, ó. Ai, gente, alguém tira print, alguém tira print. Galera, é hora do selfie, é hora do selfie. Gente, aí, eu posso falar uma palavra só? Desculpa. Dallas e seu Maurício, vocês são Tom e Solenta, óbvio, vocês são muito foda. Ai, desculpa o palavrão. Vocês são muito toda. Dallas, eu te amo. Obrigado. Thank you. Oi? I love all of you. O seu Maurício está desenhando. Vou ter um ataque do coração agora aqui. Olha, para vocês todos. Obrigado. Lindos, maravilhosos, beijo, obrigado a todos. Obrigado por tudo. E, Dallas, fiquei admirado da sua palestra aí, tudo que você falou, principalmente sobre crianças. Tem que contar sua arte, Dallas. Sua arte é... Tipo, mano, não dá nem pra falar com o Maurício e com vocês. Tipo... meu Deus do céu. A gente não vai embora, a gente vai ficar aqui, né? Tchau, agora, só a gente. Fiquem aí que agora a próxima palestra, a próxima masterclass é a coisa mais linda do mundo que ela já vai contar aqui para nós quem é. Um beijo, Simone, beijo, Maurício, beijo, Dallas. Obrigado. Obrigado.